Entraremos agora no chakra cardíaco, a nossa ponte entre as duas tríades, né? Como eu falei lá atrás. Então, o chakra cardíaco, ele se localiza na região do coração. A cor dele é o verde, mas vocês vão perceber que nós vamos utilizar muito rosa também. É o chakra do sentir. E é onde está o nosso verdadeiro tesouro. Elemento ar, nota musical Fá, sentido tato, glândulas timo, mantra Yam, responsável por coração, gânglios linfáticos, o timo, sistema circulatório imunológico, pulmões, parte superior das costas, ombros, braços e mãos. Virtudes, compaixão, frase eu sinto. Então, vamos entender esse chakra em equilíbrio, já que ele é o chakra do amor incondicional, ele é o agente universal de cura. Então, o amor cura qualquer medo. O amor, ele é, primeiro, necessário para mim, que a gente diz auto-amor, que é o meu próprio amor, não é só o amor próprio, né? Eu amar quem eu sou, que eu me transformei, eu amar minha história, mesmo que eu entenda que tenham coisas que precisam ser transformadas, né? E é exatamente o amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, eu não consigo amar ninguém, isso é um fato. Então, esse é um exercício diário, esse exercício do auto-amor. Ele nos ajuda a perceber toda a nossa história como uma colcha de retalho, né? Então, eu vou olhar para partes minhas que eu já julguei, que eu já culpei, e vou estender a mão. Então, esse chakra em equilíbrio, ele é exatamente o próprio equilíbrio dessa balança entre o dar e receber, porque se a balança do dar e receber estiver desequilibrada, desequilibra todo esse fluxo energético de amor. Então, eu não posso nem dar demais, nem receber demais, mas eu tenho que equilibrar essas duas práticas, né? Esse chakra em equilíbrio também, ele traduz o perdão, mas o perdão para primeiro, e em primeiro lugar, para mim mesmo, que é o auto-perdão, e em segundo lugar, perdão para as outras pessoas, para as situações, para as experiências. É necessário, quando a gente faz esse trabalho de perdão, entender que o maior beneficiado somos nós. É também importante abrir mão da história idealizada, porque geralmente eu idealizo a pessoa, eu idealizo a mim mesmo, eu idealizo a história como um todo, eu crio na minha mente uma história que não é a história real, então eu me magoo, eu me entristeço. Como a gente falou sobre o chakra cardíaco, seu chakra do servir, dentro do meu coração precisa vir um desejo de servir, né? E depois que eu vou tomar uma decisão de servir, porque não adianta eu tomar a decisão de servir, de fazer de repente alguma coisa voluntária e eu estar ali de mau humor ou estar ali sem vontade. Precisa ser uma expressão genuína desse servir, né? Precisa ser uma tomada de decisão pelo coração. Então eu preciso entender que eu tenho um compromisso através da minha evolução, né, do meu propósito de vida, em tornar o mundo melhor. E existe um provérbio que eu gosto muito que diz, né, conforme o homem, no sentido ser, né, em seu coração, assim ele é. Então, conforme o homem é em seu coração, assim ele é.
Então, nós falamos sobre a virtude da compaixão nesse chakra cardíaco, mas nós temos duas grandes outras virtudes, que são a misericórdia e a empatia. A misericórdia e a empatia, elas nos ajudam a unir, né, diferentes, a compreender a diversidade, que é muito falado hoje em dia, né? De aceitar o outro como ele distinguir uma implicância com o modo de ser do outro, ou o modo que o outro vive, abrir portas para o amor verdadeiro, que não permite rigidez nesses conceitos, expandindo o nosso potencial de afetividade para com todos. Então, na verdade, o amor incondicional é isso. Ele não vai julgar se é certo, se é errado, se é aquilo, se é acolá, as escolhas do outro, não. Vai acolher de toda forma, né? Então, como esse chakra, ele é um chakra do amor em si, nós temos como seres, né, em evolução, essa necessidade de amar e ser amado, né? É como se fosse um princípio fundamental para manter o nosso equilíbrio. Então, quando a gente está falando agora sobre desequilíbrio, e o principal é o egoísmo, onde eu me coloco também no centro de tudo, que é o egocentrismo, eu. Então, o que isso acarreta, esse egoísmo, né? Porque autoamor é diferente de egoísmo. O autoamor, eu vou me priorizar, eu vou entender que eu estou aqui por um motivo, eu não estou aqui à toa, eu tenho que cumprir determinados, né, movimentos para aprimorar, para evoluir. Eu vou me colocar sim como prioridade, mas eu vou respeitar o todo, os outros, e quando eu estou em desequilíbrio, eu fico voltada só para o eu mesmo, né? O eu, é isso que eu estou falando. Então, os desequilíbrios emocionais principais, né, dentro dessa linha de raciocínio, englobam a carência afetiva, rancor, mágoas, tristezas, ressentimentos, o mimimi mesmo, né? De eu ficar ali naquele mimimi. Então, nessa ausência do amor como um todo, onde eu me coloco, vamos dizer assim, como o centro de tudo, sem olhar o todo, eu acabo tendo uma sensação de falta de nutrição, né? Nutrição, e vai me trazendo um vazio no peito. Então, a gente tenta preencher esse vazio com o amor de alguém. E o movimento, na verdade, do chakra cardíaco em equilíbrio é justamente buscar o amor por nós mesmos, né? Sem colocar ninguém nesse papel de salvador da nossa vida. Então, a carência, de uma certa forma, é você não ter a si mesmo. Então, essa maior dor que existe do carente é ele sentir que não tem a si mesmo. Ele não consegue ficar sozinho com ele mesmo, ele não acha que se basta. Então ele acaba buscando o amor alheio, né, a todo custo, para poder, vamos dizer assim, trazer um conforto, né, um preenchimento, mas na verdade isso é um sinal de imaturidade emocional. E é importante que nós possamos prestar atenção nisso, né? Então, a gente vai entender que esses desequilíbrios geram doenças, né? Como a gente já tem visto nos outros chakras. E as principais doenças relacionadas aos desequilíbrios desse chakra cardíaco têm a ver com patologias cardíacas, linfáticas, baixa imunidade, patologias musculoesqueléticas dos membros superiores. Então, o que nós estamos entendendo sobre esse chakra? O coração, na verdade, o chakra cardíaco, é o nosso fio condutor até a nossa divindade, a nossa essência, né? Então, de alguma forma,
eu tenho que prestar atenção em mim, né? Aquilo que a gente está falando sobre o autoamor, o autocuidado, mas eu preciso ter empatia, com certeza, pela história do outro, por entender que o outro também está em construção. Então, é o momento da devoção no sentido que a gente se conecta através desse fio condutor à divindade. Então, eu consigo me conectar com a minha essência e com essa essência divina e com esse todo divino que nos circunda, né? E aí eu começo a olhar as situações até onde eu realmente fiquei magoada, eu fiquei triste, porque eu preciso olhar mais profundamente. O que eu estou aprendendo com isso, né? E eu posso até perdoar, que esse chakra é o chakra do perdão, mas eu posso manter um limite vital. Eu não preciso exatamente perdoar e conviver. Eu posso perdoar, manter esse limite vital e entender, olha, a vida que segue. Eu estou me libertando dessas correntes, né? Dessa dor, desse sofrimento, dessas memórias. Então ele é o chakra da reconciliação. E quando a gente desbloqueia esse chakra, aumentando a nossa sensibilidade, nós realmente ficamos mais abertos a coisas mais sutis, as coisas mais divinas, né? Então, a gente lembra que o perdoar é um processo de abrir mão, primeiro da história idealizada e depois da sensação de que você precisa estar certo. Então, é como se precisasse abrir mão, desistir de achar que você estava certo. E também essa sensação de que você precisa controlar determinada situação. Achar que a pessoa porque tinha que te procurar para conversar ou resolver. Esquece, relaxa, não pensa mais nisso, tá? Deixa a história ficar mais leve dentro de você e segue o fluxo de energia, né? Então vamos falar sobre a hiperatividade desse chakra, que representa o apego, o sentimentalismo, que é o mimimi, né? A angústia no peito, essa possessividade no sentido de controlar a situação, de não querer abrir mão dessa dor, né? A possessividade da história, para você não abrir mão de se libertar disso. Então, uma hiperatividade sufoca, aprisiona a pessoa, né? Aquela tua teia. Em hipoatividade, a pessoa é fria, indiferente, tem muita carência afetiva, tem inibição da capacidade de dar e receber, tem uma dependência emocional e gera em torno ali daquele egoísmo, né, do egocentrismo. Então, muitas vezes a gente esquece, né, que existem carências afetivas tão grandes que a pessoa é viciada em outra, né? Ela não consegue ficar sozinha. Então, ela não consegue se beneficiar da própria companhia dela, né? Vamos fazer 3 perguntas de autoconhecimento. Você guarda muitas mágoas e ressentimentos? Você tem dificuldade de perdoar outras pessoas? Como está a balança entre o dar e o receber?